A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Agora é 3h45. Estava aqui finalizando a oração da campanha Destravando a Minha Bênção na Fé de Ana. Está sendo poderosa. Quem está participando está sendo muito abençoado. Mas eu quero aqui deixar uma palavra de Deus, tá bom? Ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Talvez você fale, apóstolo, então o senhor está orando só na campanha? Eu estou nesse propósito, né? São 3 madrugadas proféticas, às 3 da manhã, orando, né, para as pessoas que fizeram voto, para Deus destravar a bênção. Mas eu também, claro, estou orando por todos, tá bom? Mas a gente está num propósito, né? Estamos numa campanha de oração. E aqui eu quero deixar aqui para vocês um versículo que Deus acabou de colocar no meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Tá aqui, ó, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha que interessante. Aqui, irmãos, Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus chega para Salomão e Deus fala: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Interessante que Deus, se Deus não soubesse aquilo que Salomão ele ia pedir, Deus nunca ia fazer essa proposta para Salomão. Sabe por quê, meus amados? Porque tem coisa que a gente pede para Deus que a gente vai se perder. Tem coisa que a gente pede para Deus que a gente pode se perder no meio do caminho. Nem tudo aquilo, amado, que a gente, aleluia, que a gente almeja, a gente procura, talvez é bom para nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tem caminhos para o homem que parece bom, mas para Deus é tenebroso, para Deus não é, amados. Então, Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele pede a Deus sabedoria, né? Então, interessante que Deus não vai falar isso para Salomão se Salomão ele tivesse o coração voltado para as coisas do mundo. Por exemplo, Salomão podia ter pedido para Deus muitas mulheres, Salomão podia ter pedido dinheiro, luxúria, muita coisa, né? Deus deu essa opção, mas a Bíblia vai dizer que antes de nós pedir, Deus ele já sabe aquilo que nós precisamos, né? Antes de nós pedir, Deus ele já sabe aquilo que está no nosso coração. Então Deus já sabia a intenção, o coração de Salomão. Deus sabia que o coração de Salomão era reto, desejava, né, fazer aquilo que era reto diante de Deus. Então Deus vai perguntar: Salomão, o que você quer que eu te faça? Salomão vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus te perguntar o que você quer, o que você pediria para Deus, irmão? Será que você ia pedir muito dinheiro? Será que você ia pedir uma mulher? Será que você ia pedir... O que você ia pedir para Deus, amados? Muitas das vezes, a Bíblia fala que nós sofremos, que nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, porque nós pedimos mal. Talvez você está pedindo algo tão pequeno para Deus, irmão. Você está orando por algo tão pequeno e Deus tem algo tão grande, tão sobrenatural para te dar. Talvez você está fazendo voto, clamando ao Senhor para Deus te dar um carro, mas talvez Deus quer te dar muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque a maior riqueza é a sabedoria. Através da sabedoria você conquista todas as coisas. Olha para você ver a inteligência que Deus deu para o ser humano. Um homem conseguiu construir um avião, um homem conseguiu construir carros, um homem conseguiu desenvolver tecnologia por causa de quê? Da inteligência. O homem conseguiu desenvolver dinheiro, cédulas para a gente poder comprar, enfim. Então tudo veio através do quê? Da inteligência que Deus deu para o ser humano, uma inteligência que Deus deu, né, para todo mundo. Todo ser humano ele tem algo divino que é dado por Deus, chamado inteligência, algo que está no cérebro do ser humano. Então, se o ser humano desenvolver a inteligência que ele tem, a capacidade que ele tem, ele vai longe, ele consegue alcançar muitas coisas, mas tudo que gera essas coisas é o que? A inteligência que o homem teve. O homem teve inteligência para poder construir uma casa, teve inteligência para construir uma cadeira, construir um telefone, uma televisão, enfim, tudo foi através do que? Da inteligência. Então, a maior riqueza que o ser humano tem é a inteligência. Amém? Estou falando de mundo natural, estou falando de coisa cerebral. Mas escute aqui, Salomão vai pedir para Deus sabedoria.
Por quê? Porque Salomão sabia que ele precisava de sabedoria para poder administrar o povo. E Salomão sabia que precisava de sabedoria para prosperar também, porque sem a sabedoria ele não ia alcançar nada. Se ele pede a Deus muito dinheiro, Deus até podia dar, mas logo esse dinheiro ia acabar. Porque tem gente que tem até muito dinheiro, irmão, mas não tem sabedoria para administrar, não tem sabedoria, aleluia, para poder seguir em frente, não tem sabedoria para prosperar, para aplicar. Então a pessoa tem um emprego bom, tem um salário bom, cai um dinheiro bom na mão, mas por não ter sabedoria, o dinheiro não vira nada. Porque você precisa de sabedoria. Por exemplo, talvez você tenha uma esposa, tem um esposo, você é casado, e talvez o seu casamento é atribulado, porque está faltando sabedoria dos dois. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, que tem sabedoria, ela edifica a casa. Agora a tola, a que não tem sabedoria, ela destrói com as próprias mãos. Então tem pessoas que estão sofrendo relacionamento por falta de sabedoria. Tem pessoas que não estão prosperando por falta de sabedoria. Tem pessoas que não estão vencendo na vida por falta de sabedoria. Mas Salomão, ele vai pedir Deus sabedoria. E quando Salomão pede Deus sabedoria, Deus fala: Salomão, por você ter me pedido sabedoria, agora eu vou te dar riqueza, vou te dar ouro, prata, vou te dar mulher, vou te dar tudo, vou te dar o reino. Deus deu tudo porque está tudo incluído na sabedoria. Deus está falando: agora que tu tem sabedoria, você vai saber administrar, você vai saber reinar, você vai saber fazer tudo, porque você pediu o quê? Sabedoria. Agora escute aqui, o Salomão que pediu Deus sabedoria foi o homem que prosperou mais na Bíblia, foi o homem que foi muito rico naquela época, amados. E a Bíblia vai dizer que Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve o livro de Provérbios, é o livro da sabedoria, aonde ele vai ensinar a importância de nós buscar sabedoria, aonde ele vai ensinar a importância, aleluia, de nós buscar, invocar ela, de nós termos ela. Agora é interessante que quando Salomão, ele vai escrever o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, aonde que eu li, aonde que eu quero chegar, a Bíblia fala que Salomão vai dizer uma coisa muito interessante. Escute o que Salomão falou. Salomão vai dizer: assim como tu não sabe como que se forma os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também você não sabe os planos de Deus para a sua vida. O que Salomão está falando? Ninguém consegue saber. Como que você explica um osso de uma criança, os ossos sendo formado no ventre de uma mulher que está grávida, amado? Não tem explicação. E assim como nós não sabemos como que se forma, assim são os planos de Deus, são aquilo que Deus ele tem para mim, aquilo que Deus ele tem para você. Olha o tamanho da sabedoria de Salomão. Salomão está falando: aquilo que Deus tem para nós está além daquilo que nós podemos imaginar. Aquilo que Deus ele tem para nós está além daquilo que eu posso ver, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, 10, a Bíblia fala: as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem coisas que Deus preparou para nós, amado, que o seu olho não vai ver, o seu ouvido não vai ouvir, o seu coração não vai sentir. Tem coisa que Deus preparou para nós que nós não vamos descobrir de forma natural, mas Deus vai nos revelar pelo seu Espírito, Deus vai nos revelar pela sua palavra, Deus vai nos revelar pela sua graça. Louvado seja Deus. Por que nós cremos na vida eterna? Porque Deus nos revelou com a sua palavra, Deus nos revelou como Espírito Santo. E o que eu quero dizer para você é: o que Deus tem para você é algo que você nem imagina, é algo que você nem amado, que não chega, aleluia, aos teus olhos, é algo que não chega no teu coração. O que Deus tem para você é sobrenatural. O que Deus tem para você é algo grande, é algo extraordinário. Talvez você está olhando para o momento que você está vivendo agora e você está falando: meu Deus, é tanta guerra, meu Deus, é tanta luta, tem dia que dá vontade de largar tudo, meu Deus, tem dia que dá vontade de eu ir embora, largar essa casa, largar essa família, tem dia que dá vontade de eu largar esse emprego, eu estou trabalhando Ei, deixa eu te falar, o que você está vivendo agora não define aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque você não vai enxergar o que Deus tem, você não vai ver o que Deus tem, mas Deus vai te revelar pela palavra, Deus vai te revelar pelo Espírito Santo. E a direção de Deus aqui em cima dessa palavra é: se tu quer saber o que Deus tem para você,
Se tu quer saber o que Deus projetou, amado, só tem um caminho: é você buscar a palavra de Deus, é você buscar o Espírito Santo, porque é o mesmo apóstolo Paulo no versículo 9, que ele vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, são as que Deus preparou. Amado, o mesmo Paulo vai dizer no mesmo texto: mas Deus, versículo 10, ele vai dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito que foi nos dado, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Ele ainda vai fazer uma comparação: quem conhece a mente do homem a não ser o espírito do homem? Quem conhece os meus pensamentos é o meu espírito. Você não sabe o que eu penso, mas o meu espírito sabe. Eu não sei o que você pensa, mas o seu espírito sabe. Mas Paulo vai dizer: quem conhece a mente de Deus a não ser o espírito de Deus? Deixa eu te falar uma coisa: o único que pode acessar os pensamentos do Senhor, o único que pode acessar os planos do Senhor é o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer: mas ele nos revelou. Deus revela o seu plano, Deus revela o seu projeto pelo Espírito Santo que foi nos dado. Deixa eu te falar uma coisa: é o Espírito Santo que vai te revelar o que Deus tem para você, é o Espírito Santo que vai te revelar a vida eterna. Agora eu vou concluir essa mensagem. Pastor, o que tem a ver de Salomão pedir Deus sabedoria e para o Espírito Santo? Deixa eu te falar: essa sabedoria que Salomão pediu para Deus se chama Espírito Santo. Deixa eu te falar aqui, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele fazia o papel da sabedoria no Antigo Testamento. A sabedoria que Salomão recebe não era um dom, era uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. A Bíblia fala lá em Isaías: ele é o Espírito da sabedoria. Se você tiver o Espírito Santo, irmão, você vai ter sabedoria. Se você tiver o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a direção, ele vai te ensinar a ser um bom marido, ele vai te ensinar a ser um bom pai, ele vai te ensinar a ser um bom filho, ele vai te ensinar a ser um bom empresário, ele vai te ensinar a ser um bom pastor, ele vai te ensinar a usar os dons espirituais, ele vai te ensinar o caminho da salvação, ele vai ensinar tudo aquilo, amado, que Deus tem para você, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Receba esta palavra nessa madrugada, receba essa revelação, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Aqui não tem nada estudado, irmão, não tem nada pesquisado, aleluia. Aqui, aleluia, direção, a inspiração divina. Eu abri a Bíblia caiu nesse versículo, eu estou pregando aqui debaixo da graça de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo. Então ouça o que Deus está dizendo para ti, porque a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Receba essa palavra e toma posse.